Olá, queridos alunos, nós estaremos fazendo nesta aula uma introdução ao Novo Testamento e estaremos abordando três aspectos do contexto do Novo Testamento, como pano de fundo do Novo Testamento, que é o contexto político, o contexto religioso e também o contexto cultural. Mas antes de falarmos desses outros contextos, como religioso e cultural, nós estaremos falando do contexto político. E para essa aula especificamente estaremos abordando o período intertestamentário e também o contexto político do período do Novo Testamento. Mas antes de falarmos disso, é preciso considerarmos que Deus tem o controle da história, que a gente chama o tempo de Deus de Kairos. A Bíblia fala que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. O que nós devemos considerar é que existe uma história da salvação e ela abarca a história religiosa e a história secular. Ou seja, Deus não controla, ou Deus não é soberano apenas na história da igreja ou história do povo de Deus. Deus é soberano também na história secular. Isso que nós vamos ver nessa aula. Dentro do contexto político é importante abordar e enfatizar a questão do cenário político do período intertestamentário, que é pouco conhecido, principalmente entre nós evangélicos. Esse período é um período que é antecedido pelos domínios de alguns impérios, como o Império Assírio, o Império Babilônico, depois o Império Grego e depois o Império Romano. Um pouco antes do Novo Testamento, nós temos um período chamado período intertestamentário. Esse período é caracterizado como chamado, de período de silêncio profético. Também é o período que aparecem as seitas religiosas como os fariseus, os saduceus, essênios e zelotes. Há um fortalecimento do sumo sacerdote como figura política e religiosa e também é um movimento de helenização, além de ser um movimento que tem como característica a expectativa messiânica que vai desembocar no Novo Testamento. Essa questão da helenização, eu vou aprofundar um pouco mais, que foi o período onde passou a governar Alexandre o Grande, é conhecido na história como um grande expansionista, por um grande imperador, porque ele estendeu o Império Grego até a Índia, mesmo tendo pouca idade. É nesse período que nós podemos falar a helenização, que seria a implantação da cultura grega em todos os povos, a arquitetura, a arte, a filosofia e também, de certa forma, a política. Então, nós temos aí, nesse período de Alexandre o Grande, uma expansão da cultura grega para outras civilizações, outros povos, outras etnias. E, claro, Alexandre o Grande acabou morrendo e ele dividiu o seu império entre os seus generais, 4 generais, e desses 4 generais, o que nos interessa em relação ao Novo Testamento é o período dos Ptolomeus, que vai de 320 a 198 a.C. O que a gente queria destacar nesse período é a tradução da Bíblia hebraica para a língua grega. É chamado Septuaginta. Vou mostrar aqui para vocês um fragmento da Septuaginta. Foi um grande marco nesse período de governo dos Ptolomeus. Um outro período a seguir é o período dos Seleucidas, onde Antíoco Epifânio, que era um nome, eu queria destacar desse período, Antíoco Epifânio, ele quis sacrificar no templo de Jerusalém, fazer um sacrifício a Zeus, que era o deus grego. Isso foi a causa que pavimentou a revolta dos Macabeus, que é o período
seguinte que nós temos. O período dos Macabeus é muito importante, embora na Bíblia evangélica não tenha esse livro, mas na Bíblia católica nós temos, e é um período histórico no qual os asmoneanos, também chamado Macabeus ou Martelos, eles declararam a independência da Judéia, pelo menos por um período. Foi de 140 a 37. É claro que esse período acabou com o domínio do Império Romano através do general Pompeu. E aí nós chegamos exatamente para o contexto propriamente do Novo Testamento, que é o governo, o domínio do Império Romano. Aqui nós estamos tendo um mapa mostrando a extensão desse império. Foi considerado também senhor do Mediterrâneo, ou senhora, né, do Mediterrâneo. E é importante lembrar que o Império Romano foi um dos impérios de longa duração. Tanto é que até hoje pertence à nossa cultura algumas frases que foi incorporado ao nosso cotidiano, como Senado, quem tem boca vai a Roma, República, erro crasso e cesariana. Tendo dito isso, posso falar de algumas contribuições do Império Romano para o surgimento até mesmo do cristianismo, como, por exemplo, o sistema político, de certa forma, uma certa unidade. Nós temos o sistema militar, temos o sistema jurídico, né? O direito romano até hoje é estudado. E o sistema civil, porque alguns adquiriam a cidadania romana, inclusive no Novo Testamento Paulo é mencionado como alguém que tinha adquirido essa cidadania. E temos a construção de sistema de estradas. Essa construção de sistema de estradas favoreceu até mesmo os missionários cristãos. É importante para a gente entender o contexto político do Novo Testamento e estudar a série de imperadores que governaram nesse período, que foi até o ano 100. É claro que teve vários outros sucessores, mas nós vamos apenas nos deter e nos limitar a esses que governaram no período chamado período apostólico. O primeiro deles, muito importante, é César Augusto, ou aquele que era Augusto, é um nome que significa absoluto ou divino. A Bíblia menciona ele em Lucas 2:1, na época do recenseamento, e ele está ligado ao nascimento de Jesus. Um outro imperador também importante nesse período, é mencionado em Lucas 3:1, é Tibério, é o governador ou o imperador do período do ministério público de Jesus. Outro imperador importante, mas não mencionado no Novo Testamento, é Calígula. Calígula reivindicou para si um culto e ele tentou colocar uma estátua dele no templo de Jerusalém. Outro imperador importante, também mencionado no Novo Testamento em Atos 18:2, que expulsou Priscila e Áquila de Roma, e não só Priscila e Áquila, mas os judeus, e dentre eles estava Priscila e Áquila, é Cláudio. Outro também imperador, não mencionado no Novo Testamento, mas está ligado ao martírio de Paulo e Pedro, que é o imperador Nero, que, segundo a história, incendiou Roma e também acabou culpando os cristãos ou usando eles como bode expiatório. O outro imperador importante é esse aqui, está ligado à destruição do Templo de Jerusalém, profetizado por Jesus em Mateus 24 e também em Marcos 13. E esse é Vespasiano, que começou a chamada guerra ou contra os judeus. E essa guerra desembocou na destruição do Templo de Jerusalém. Quem deu prosseguimento a esse feito foi o seu filho Tito. Outro imperador, já finalizando aqui o Novo Testamento, é Domiciano. É o imperador do Apocalipse. É o imperador que também promoveu o culto ao imperador. E os irmãos e também os que estão nos ouvindo sabem que dois grupos que resistiram a essa culto à personalidade de Domiciano foi os cristãos e os judeus. A consequência, perseguição e morte. Lembrando aqui
que João, quando escreveu o Apocalipse, ele estava na ilha de Patmos. Estava por causa da palavra e da perseguição. Importante para a gente entender o Novo Testamento também é a família herodiana, que começa com Herodes o Grande. Herodes o Grande foi um grande construtor, inclusive embelezou e ampliou o templo de Jerusalém, além de outras construções que pode ser pesquisada na internet. Mas o que eu queria destacar é que ele tem uma vinculação com o nascimento de Jesus e é registrado na Bíblia em Mateus 2, 1 a 18, o infanticídio. Também nós temos um outro, já filho de Herodes, depois da sua morte ele dividiu, ou melhor, foi dividido o seu governo, o seu território, melhor dizendo, entre os seus filhos, e entre eles estava Herodes Antipas. Herodes Antipas é mencionado também na Bíblia como aquele que decapitou, aquele que cortou a cabeça de João Batista e também aquele que foi chamado por Jesus de raposa. Também nós temos ainda na Bíblia, mencionado em Atos 12, Herodes Agripa I. Ele é mencionado apenas como Herodes, ele que foi o responsável pelo assassinato de Tiago e a prisão de Pedro. Um outro que nós podemos mencionar, já finalizando aqui, só para entendermos, é Herodes Agripa II. É mencionado na Bíblia apenas como Agripa. Ele foi o responsável, ou um dos responsáveis, pelo julgamento do apóstolo Paulo. Espero ter ajudado em algo para vocês entender o contexto político. O principal para entendermos o contexto político são os impérios que antecederam o Novo Testamento e principalmente o Império Grego, por causa da helenização, e também o Império Romano, que é o contexto, o pano de fundo histórico e também político do Novo Testamento, considerando os imperadores que governaram nesse período e também a família herodiana.